No vídeo anterior falámos sobre helpers, neste vídeo vamos falar sobre libraries ou bibliotecas. Vamos falar um pouco sobre o que é uma biblioteca, uma library, e vamos ver como criar a nossa própria library. Neste vídeo vamos falar sobre libraries, qual é o conceito que está por trás de uma library e como é que nós podemos criar a nossa própria library. Eu quero começar este vídeo por fazer aqui uma referência a algo que é muito importante para vocês perceberem o interesse em nós podermos criar as nossas próprias estruturas. Vamos, por exemplo, pensar no caso de e-mails, envio de e-mails. Bom, se vocês repararem aqui na secção do helper, onde nós vimos já no vídeo anterior como criar o nosso próprio helper, nós temos aqui, por exemplo, um helper de e-mail que vem com o próprio CodeIgniter. E quando nós clicamos aqui, ele tem-nos aqui logo uma informação que nos deixa aqui um pouco alarmados. Ele diz, o email helper está deprecated. O que é que isto significa? Está ultrapassado, passou a estar obsoleto. E só é mantido dentro da framework para retrocompatibilidade, isto é, para ser compatível com códigos criados com versões da framework anteriores, ok? Ora, e como vocês podem observar aqui, há um conjunto de funções muito interessantes, nomeadamente para validação do texto, para perceber se é de facto um endereço de e-mail, etc. Mas tinha aqui um sistema para o envio de e-mail, ok? Então, neste caso, ele enviava um e-mail através da função nativa mail do PHP. A maior parte dos servidores de alojamentos online, neste caso, peço desculpa, já não permitem a utilização desta função, são muito poucos os que permitem, e por conseguinte, normalmente a opção dos programadores é adotarem uma outra forma de envio de e-mails. Eu, pessoalmente, poderia chegar aqui à parte das libraries e ir aqui para a email class. Ora, o que é uma library? A library começa por ser uma classe que vai aglomerar dentro do seu interior um conjunto de funções e propriedades. Okay? Aquilo que nós vulgarmente designamos na programação orientada por objetos de campos ou propriedades e métodos. Poderíamos ter também aqui eventos, neste caso aqui não é significativo falar sobre esse aspecto. De qualquer das formas, quando clicamos aqui no email class, nós vamos ter aqui um conjunto de informações muito detalhadas sobre as funções e as propriedades que esta classe tem. Nós não vamos estar a perder aqui muito tempo com isto, porque eu pessoalmente, por exemplo, em relação ao e-mail, prefiro utilizar uma plataforma externa, neste caso estamos a falar do PHP Mailer, e eu irei dedicar um vídeo desta playlist a mostrar-vos como é que nós podemos muito rapidamente incorporar o PHP Mailer dentro dos nossos projetos e enviar e-mails através do PHP Mailer. É extremamente interessante e vocês vão ver que é muito fácil de fazer. Bom, o que é que nós temos aqui nas libraries? As libraries, ao contrário do que acontece com os helpers, são classes. Nós vimos no vídeo anterior que um helper é apenas um ficheiro com um conjunto de funções. Okay? No caso das libraries, são classes que também podem ter um conjunto de funções, mas essas funções podem estar relacionadas entre si, por exemplo, no manuseamento de variáveis internas ou de propriedades dessa classe. Eu vou mostrar aqui um exemplo muito simples para vocês perceberem esta ideia. À semelhança daquilo que eu fiz no vídeo anterior, se vocês tiverem um mecanismo que permite tornar invisíveis as pastas, agora é a altura de chamar novamente as preferências e irmos colocar aqui um comentário neste espaço aqui do Application Libraries. E quando nós clicarmos aqui de lado, vamos ter aqui o Libraries a aparecer. Bom, eu deixei ficar propositadamente também aqui o Helpers aberto. Porquê? Porque nós podemos eventualmente fazer aqui um pequeno exercício muito simples para vocês perceberem a diferença entre estas duas estruturas. Então, vamos criar uma library. Ora, para criarmos uma library, nós apenas temos que criar um ficheiro de PHP com o nome que quisermos. Ora, eu vou aqui dar um nome que vai ser, por exemplo, nomes.php. Isto é, eu vou criar uma biblioteca de funções para podermos trabalhar com nomes. E vocês vão já perceber a ideia. Está aqui criado, que eu vou colocar aqui a XP e vamos iniciar aqui. Ok? Então vamos ter uma classe nomes. Esta classe não vai ter que ser extensão de rigorosamente nada do CodeIgniter. É PHP puro. No entanto, esta classe pode ter
aqui as suas propriedades e depois pode ter as suas funções ou métodos, como lhe queiram chamar. Vamos então imaginar aqui uma classe extremamente básica e sem uma funcionalidade muito clara ou muito interessante, que é uma classe que contém um private nome e um private apelido. Okay? Ora, o que é que nós temos aqui então? Duas propriedades de uma classe chamada nomes que só são visíveis dentro da própria classe, portanto não estão disponíveis para ser vistas da parte de fora, vamos dizer assim. Bom, eu agora posso criar aqui uma função, por exemplo, para definir qual é o valor do nome. Então vamos fazer aqui public function setNome, por exemplo, e vamos definir aqui n. Ok? Ora, depois de definirmos aqui o n, o que é que nós vamos fazer aqui? Na implementação vamos dizer this nome. Okay? Reparem que eu não tive que utilizar ali o cifrão. Estou-me a referir a esta variável que ali está. This nome é igual a n. Okay? Se eu quiser agora fazer o seguinte para o apelido também, public function setApelido, vocês podem colocar simplesmente apelido e nome, não tem qualquer problema nenhum, mas há umas convenções muito interessantes que permitem desde logo identificar que estas funções têm como objetivo definir valores de propriedades internas das classes. Então vocês podem utilizar setNome, setApelido, não há qualquer problema. Vamos colocar aqui também, pode ser n, e agora vamos colocar aqui this apelido é igual a n. Sendo que n aqui pode ser v, pode ser a, pode ser outra coisa qualquer que vocês queiram. E agora reparem o seguinte, vamos imaginar que eu quero criar uma função que me vai devolver o nome completo. Isto é, depois de eu definir o nome e o apelido, quero agora ter uma função para me devolver um nome completo. Então eu posso colocar public function nome completo. Não vou passar qualquer espécie de argumento, porque vou fazer aqui um return. E uma vez que eu tenho aqui estas duas propriedades privadas, eu vou fazer o seguinte, return nome, ou melhor, this nome, vou concatenar com um espaço e this apelido. E, portanto, quando eu solicitar a execução desta função, eu vou retornar os valores das duas variáveis. Vamos agora regressar aqui ao nosso controller, que está novamente limpinho, não tem rigorosamente nada aqui dentro. E vamos aqui refrescar apenas o nosso projeto. Como vocês podem verificar, não tem rigorosamente nada. Vamos escrever diretamente no nosso controller. Como é que nós vamos carregar a nossa library? Bom, neste caso, this load library, e agora vamos lhe dar aqui o nome da library, nomes. Okay? Convém que vocês coloquem o mesmo nome, neste caso nomes e depois nomes. Vamos verificar se houve aqui algum erro no nosso carregamento, ok? Como podem observar, não há qualquer espécie de erro. Como é que nós agora utilizamos aqui as libraries? Por exemplo, se eu quiser definir o nome e definir depois o apelido, eu terei que fazer da seguinte forma, this. E agora, depois da minha library estar carregada, eu posso referir-me a ela da seguinte forma. Como podem verificar aqui, nomes. E agora, a seguir, eu vou referir-me aos, neste caso, aos métodos que existem lá dentro. Vocês podem verificar que aqui aparece muita informação. Ela não está relacionada exatamente com o interior da minha classe. No entanto, se eu colocar aqui nome e colocar, ou melhor, neste caso, peço desculpa, nome, vou dizer aqui João, ok? E agora, this setApelido Ribeiro. E se eu agora quiser apresentar os meus dados, vamos aqui verificar para ver se há aqui algum problema. Como podem verificar, não há qualquer erro a ser apresentado aqui pelo CodeIgniter. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, echo p/p, ok? E agora solicitar o seguinte, this nomes, nome
completo. Okay? Vamos então verificar o que é que vai acontecer. Vamos aqui refrescar e cá está, então, João Ribeiro. Ora, quero com isto então dizer que nós podemos criar as nossas próprias bibliotecas, que terão que ser alojadas, obviamente, dentro da pasta Libraries, porque só assim, ao fazer aqui esta instrução Load Library, ele irá procurar este fecheiro dentro desta pasta e depois poderemos começar a trabalhar com estes valores. Qual é a grande diferença entre o helper e uma library? É que na library nós podemos ir mantendo ao longo da sua existência, portanto, a partir do momento em que nós a carregamos até o momento em que a nossa aplicação sai, por exemplo, da execução deste bloco de código, porque aí ela deixa de existir, nós poderemos aqui dentro ir acrescentando, manipulando as propriedades internas desta estrutura especial que é uma classe. E isto não acontece com um helper, porque um helper é o quê? Apenas um conjunto de funções. E, portanto, quando nós pedimos a um helper para executar uma determinada função, toda a informação das variáveis que existem esgotam-se na execução do bloco dessa função. Não há aqui transferência de informações entre as diferentes funções, ok? Neste caso concreto, de facto, nós podemos ter uma estrutura mais próxima daquilo que conhecemos como a programação orientada por objetos, e daí que as estruturas fundamentais do CodeIgniter sejam todas libraries, como é o caso, por exemplo, do database, que contém todas aquelas funções do query builder, etc. E, por conseguinte, nós temos aqui então, de uma forma extremamente simples de construir dentro desta framework, a possibilidade de acrescentarmos funcionalidades. E acreditem que, por exemplo, há uma funcionalidade que eu pretendo acrescentar a breve trecho, eventualmente iremos fazê-lo aqui até nesta playlist en passant, como se costuma dizer em francês, isto é, apenas de passagem, porque eu quero mesmo criar, por exemplo, uma library apenas para trabalhar com datas e horas. Mas vocês podem verificar aqui na documentação do CodeIgniter que tem aqui, por exemplo, penso que será um helper do date helper, ok? E o date helper está aqui, ok? Tem aqui um now, tem aqui um mdate, mas depois começa a entrar em campos que de facto normalmente não são muito utilizados. Normalmente o que é que nós queremos ter? Queremos ter, por exemplo, funções que nos digam qual é a data e a hora atual, como acontece com o now, só que este now devolve-me uma timestamp, um Unix timestamp. E eu com o timestamp, tudo bem, muita gente gosta de guardar um timestamp dentro de uma base de dados, eu prefiro guardar o datetime. Ora, não existe aqui ainda, pelo menos que seja do meu conhecimento, um datetime mais recente do PHP. E por conseguinte eu eventualmente irei fazer isso. É uma estrutura mais orientada por objetos do PHP mais recente, que permite, nomeadamente, por exemplo, criarmos uma data inicial e acrescentarmos dias, acrescentarmos horas, e ele automaticamente calcula qual é a data que irá resultar dessas operações. Mas isso ficará para vídeos mais futuros desta playlist. Eu queria aqui então deixar ficar aqui esta referência sobre a construção das nossas próprias libraries, e agora daqui para a frente vamos referir uma ou outra library. Não vamos estar a perder muito tempo com essas definições, porque vocês poderão facilmente consultar a documentação. Eu vou-vos explicar como fazer isso e iremos depois então avançar com o desenvolvimento de mais alguns pequenos projetos.